Sejam muito bem-vindos a um episódio. Hoje é um episódio especial. Muito especial. Já começa pelas câmeras. Né? Já é um bom passo. Já é um bom passo, porque hoje temos convidados Especiais. especiais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio entre risos e versículos. Aqui a fé encontra a vida real e a risada vem junto. Hoje temos um convidado extremamente especial, nosso primeiro convidado. A gente Entendeu? avisou. A gente avisou que ia ter gente. O nosso primeiro convidado hoje, nada mais, nada menos que ele, nosso grande pastor Matheus. Fala, pastor. Como é que vocês estão? Pra mim é uma honra, porque eu já tô quebrando um recorde. Que é o primeiro convidado. Ó, pessoal, o primeiro convidado. Primeiro ali já bateu. Mas na verdade, quem tá honrado em ter você aqui como primeiro convidado é a gente, cara. Não, pra mim que é um prazer estar podendo estar aqui participando de algo que eu acho que é sensacional, algo que não é algo que edifica somente a nós, mas ele vai expandir muito mais além do que nós achamos que vai. Eu só vou trazer uma curiosidade aqui. A minha conversão foi com o pastor Matheus. Foi? Foi. Não a conversão, mas a reconciliação foi com ele. Certo. Eu contei essa história aqui já no podcast da minha reconciliação, mas quando eu me reconcilio com Cristo e eu volto agora um pouco para trás e vendo o pastor Matheus aqui, a gente só tá nesse podcast porque eu me reconciliei com Cristo e eu quero fazer mais para ele. Então, o pastor Matheus, ele teve uma influência muito grande na minha vida cristã e ele é muito especial na minha vida, cara. É isso aí, que bom. Que bom que trazer. Ele é nosso primeiro convidado. Legal. É uma honra o senhor estar aqui, obrigado. Hoje é um dia um pouco atípico, o senhor tirou um tempo para estar aqui com a gente. E seja muito bem-vindo, a casa é sua, fica à vontade. Aqui a gente vai falar de tudo, de Ótimo. tudo, de tudo, de tudo. É óbvio que a honra e glória é de Jesus sempre, mas sinta-se à vontade e a casa é sua, o senhor também faz parte disso daqui. Que isso, eu tô feliz demais de estar aqui, de poder compartilhar desse espaço aqui com vocês e acredito que tem muita coisa legal que vai ser compartilhada aqui. Amém, amém. Certeza, nosso desejo. Bom, então hoje é o nosso primeiro episódio que está sendo gravado, nosso primeiro episódio aqui no estúdio. Estamos aqui se acostumando com toda essa aparelhagem, todas essas câmeras, microfone, toda essa tecnologia que Deus nos proveu. Então já apareceu o pessoal da produção aqui também já apareceu. Produção aqui, meu Deus, achei você Gostou? constrangido. Já foram te buscar no estacionamento, pastor? Ó, foram me buscar no estacionamento, café, Coca Zero, água cristalina, meu Deus do céu, coxinha, pastel. Eu falei, eu quero fazer parte. É isso aí, tá vendo? Mas tem que ser assim, mas o reino de Deus é assim, né? Não, com certeza. Saber, como é que fala? Hospitalidade? Ter hospitalidade. Tem que ter, como é que fala comigo, né? Sempre eu pergunto, é isso mesmo, né? Ah, sempre tem uma palavrinha, mas é hospitalidade, é isso. Mas isso é escola. Uma vez eu fui bem recebido para poder ser um bom Um bom hospitaleiro, né? Um anfitrião, né? É isso aí. Bom, então vamos lá. O que a gente tem de pergunta? Cara, Como você quer começar? Eu acho que é legal a gente começar com a galera se identificando com o pastor Matheus. Quem é o pastor Matheus? Como é que o pastor Matheus... O que o pastor Matheus tem para falar da sua infância, pastor Matheus? Meu Deus, infância, vamos lá. Você tem um berço cristão. Sim, nasci no berço evangélico, graças a Deus por isso. Infância, é que tá bem aberto, né? São 39 anos de idade, né? Tá certinho, né? Já tá entrando naquela fase onde a memória começa daquelas falhadas, mas a gente vai lembrando. Graças a Deus, o Senhor permitiu que eu nascesse num berço cristão. Quando eu nasci, os meus pais já eram pastores, já pastoreavam a igreja. Então, eu nasci bem nesse ambiente mesmo de igreja, de estar ali em vigília naquele tempo, dormindo lá. Minha mãe levava uns cobertor, colchonetezinho, colocava embaixo do banco, no canto da igreja. O que eu posso lembrar bastante em questão de infância é esse envolvimento e esse ambiente mesmo de igreja. As amizades, era o grupo lá das crianças, né? Para vocês terem agora que já vai trazer na memória, né? Meu apelido, quando criança, pelos obreiros, pelos diáconos da igreja, era Mateus Terremoto. Meu Deus! Mas é muito legal porque às vezes eu recebo umas mensagens
de alguns irmãos que eram obreiros, diáconos daquele tempo, e eles falam: Mateus, que bom te ver hoje, pastoreando tudo. Ninguém nem imagina quanto chute na canela você me deu. Quanto, ó, cascudo que a gente dava em você, porque, né, e que os obreiros antigamente, esse cara ali era. Mas, cara, eu era bem terremoto mesmo na igreja. Mas foi muito legal, as lembranças que eu tenho do meu crescimento nesse ambiente, né, nos adolescentes e tudo mais, nesse ambiente de igreja, com o pessoal. Eu carrego muitas amizades desse período ainda, né, de infância, de adolescência. Eu carrego inúmeras amizades até o dia de hoje, né. Mas Mateus, infância, vamos resumir Mateus Terremoto. Matheus Terremoto. Mas o senhor nasceu aqui, Nasci no Brasil. nasceu no Brasil, Brasil, São Paulo. e aí essas igrejas o senhor participava. Sim. Era de uma pregação que o senhor falou que o seu pai muitas das vezes ele tinha que ir para pregação, mas ele te levava junto. Isso, então o que meu pai fazia? Às vezes ele ia, tanto quando ele ia pregar em alguma igreja, que ele era convidado, ele sempre me levava, quando ele saía, às vezes, porque nós sempre moramos uma certa distância da igreja. Como tem aquela coisa de fica 5 anos num lugar e aí era substituído e ia do outro lugar, então meu pai tentava ter um lugar ali meio que como se fosse no meio, que ficasse fácil para qualquer lugar que ele fosse. Então, às vezes, meu pai ia na frente, meu pai sempre foi cauteloso. Então, se ele tem que viajar 11 horas da noite, meio-dia ele quer estar no aeroporto. Minha mãe Tá certo. chega às 10h58. Tá certo, é normal. Então ele fala: bom, Meia, você fica aí, depois você vai que eu vou na frente com o Matheus. Legal, E aí eu sempre ia na frente com ele. legal. Então era bem assim, essa infância foi bem esse ambiente assim de igreja, família, amigos de igreja e amigos no sentido família mesmo, né? Primo, tal, era esse ambiente. O legado do pastorado, então, é a herança. Sim. Algo que eu sempre fugi. Você sempre fugiu? Sempre fugi. Sempre. Foi algo que eu sempre declarei, tá, na forma assim de nunca ter medo de falar, eu não quero ser pastor. Pelo fato também de eu ter um pai pastor e saber tudo que ele passava. É pesado. Então eu ver o background ali, ver atrás dos bastidores, as noites de choro, as noites de preocupação, as noites que tava ele e minha mãe conversando e eles sempre tentaram proteger, né, tanto eu quanto minha irmã, de coisas que pudessem pesar sobre nós, né, ministerialmente falando. Mas a gente tá na mesma casa, assim, então, tipo assim, a gente tava ali, né. Então, por ver muita ingratidão, muita coisa acontecendo, eu falava: "Olha, se tem uma coisa que eu não quero ser é pastor. Então, não vou ser e sempre fugir". Mas aí chega um momento que você lidar direto com aquela paredona que é a parede de Deus, né. Falei: "Aí, ó, você já bateu ou correu até onde você queria. Vai". Essa aí é onde que a gente fica na dúvida até onde vai a parte da herança e até onde vai o relacionamento pessoal com Deus. Onde que começa o relacionamento pessoal com Deus. Você tem bem definido isso de quando acabou a parte da herança e quando passou a ser algo pessoal, entre somente Sim, você. porque sempre tem aquele ditado: "Filho de peixe, peixinho é", Sim. e outras coisas. Eu, particularmente, é algo que eu não acredito assim mesmo, filho de peixe, peixinho é. Porque às vezes o chamado pastoral, não para todos, mas às vezes o chamado pastoral do pai, as pessoas tentam impor no filho. Sim, como se fosse uma obrigação, Exato. porque seu pai você vai ter que ser. Parte da minha fuga era por causa do peso não de dentro de casa, mas de fora daqueles que falavam: "Você é um pastorzinho, você vai ser o pastor, você tem que dar um". Filho de pastor, ele não peca, filho de pastor, ele não faz nada errado, ele é santo, ele é anjo. É um peso muito É, tipo pesado. assim, menino Cria-se uma expectativa, né? gigantesco. O menino jogou uma tampinha de garrafa. O filho do pastor jogou. Você é filho do pastor, você vai jogar uma tampinha de Isso, garrafa. veja. Porque isso o senhor falou é muito legal, porque nunca é o Mateus. É sempre o filho do pastor. Colocam essa tag em você e você vai carregar aquilo ali em todos os seus atos. Então é pesado isso. Você falar, mas é o filho do pastor.
cara, assim, A família do pastor carrega essa tag. Sim. É a esposa do pastor. É filho do pastor. É o filho, é a irmã do pastor. Então, Porque ele tem, acho que eles têm ali a família do pastor como uma referência sim. do que é a perfeição, de como é santo, mas é isso que eu acho. As pessoas esquecem que nós somos seres humanos, passíveis de erro, só teve um perfeito e colocaram ele na cruz, então Era um assunto que eu quero abordar esse assunto com mais profundidade, porque na igreja as pessoas elas olham para a figura do pastor e elas acham que o pastor, a única preocupação dele são as ovelhas. acabou. Então, o pastor não pensa em sentimento, o pastor não pensa em outra coisa a não ser a igreja, esteira. Então, né, tipo assim, não tem vida fora da igreja, vida, tipo assim, ele não come, ele não almoça, não toma café, só jejua. só jejua, ele levita, tipo assim, ele esgoa, ele dorme, ele não dorme, ele dá flutuando no ar, a casa cheia da fumaça da glória levanta ele. Mas até certo ponto, a gente tem que ter um entendimento, hoje eu tenho entendimento, de que do chamado de Deus para minha vida e a responsabilidade que vem com esse chamado. Isso aí ele é muito claro, né? Mas ao mesmo tempo, eu tento ser transparente também nessa questão do meu dia a dia da vida, né? Então, hoje, por exemplo, você vê o pastor de blusa, de capuz, de boné, ainda tá ok. Mas na minha adolescência não existia isso. Era o termo. Então era só uma coisa. Como assim pastor de boné, de blusa? Era algo que, né, tipo assim, era como se estivesse sujando a imagem naquele tempo. Então, hoje isso daqui é algo mais respeitado, tranquilo nos dias de hoje. Então, não é exatamente sobre aquilo que você está somente expondo de fora, né? Mas é o que mais conta, que é o interior mesmo, quem você realmente é. Diga uma coisa, uma curiosidade. O que o senhor faz, ou o que o senhor tem como hobby, ou mania, ou qualquer outra coisa que você faz, não precisa ser pessoal, pelo amor de Deus, mas que você fala, que você acha assim, que se você fala assim, cara, eu acho que as pessoas jamais irão saber que eu tenho esse tipo de hobby, ou eu tenho uma mania de fazer isso, que você acha que isso é totalmente, eh, sei lá, que surpreenderia as pessoas de algo que você faz, assim, no seu dia a dia, não quando o senhor tá na igreja, não quando o senhor tá como ali ministrando. Hoje é o jiu-jitsu. O jiu-jitsu também. Já é uma coisa que não é normal. Que já veio de muito tempo, antes do pastorado, né? Mas, vamos dizer, alguns anos atrás, igual a gente estava conversando, era o Call of Duty. Era algo de jogar. Quando eu não estava trabalhando, fazendo alguma coisa, eu estava lá no game. Nunca fui de game. Nunca tive... Aliás, eu tive um videogame em 1996, quando eu ganhei meu primeiro videogame, que é o Super Nintendo. Nossa, maravilhoso. Depois do Super Nintendo, eu só fui ter o Xbox 1, que foi o Call of Duty. Depois do Xbox, até hoje eu já não tenho mais nada, que eu sempre joguei uma coisa. Você nunca gostou de jogar, tipo, nunca gostou de jogar, tipo, vários jogos, sempre fui focado. Eu comprei o Xbox One porque tinha um grupo de amigos que compraram e eles falaram, cara, a gente vai jogar junto, então compre e vamos jogar com a gente. Eu falei, vou comprar aí pra jogar. Aí foi quando eu gostei e entrei. Mas quando eu parei também acabou, não tem mais nada. Mas o hobby ali é o jiu-jitsu. Sobre o jiu-jitsu, é comum as pessoas se assustarem e falar assim, pô, pastor treinando pra meter a mão na cara dos outros. Eu vou falar uma coisa aqui. Fecha aqui na câmera. Você que tem a mania de ficar julgando, você tem que arrumar um fardo de roupa pra ir lavar. Entendeu? Você tem que ir lá ajudar sua mulher a lavar a louça. Ou você, mulher, tem que ir pegar a Bíblia, fazer um jejum e orar. Em vez de ficar dando pitaco na vida dos outros. Porque na Bíblia não tá falando que você tem a sua opinião, não é nada relevante. Se você tem mania de ficar dando pitaco na vida dos outros, você vai orar, porque a opinião é de Deus. Mas o pastor, ele luta jiu-jitsu. Aí o que Deus acha? Você bota o joelho no chão e pergunta pra Deus. Em vez de ficar saindo por aí falando pra todo mundo. Você viu o pastor, ele luta jiu-jitsu. Rapaz, vai caçar o que fazer. Rapaz. Que isso, mano? Não, porque não dá raiva, pastor. Tá, mas já teve pessoas falando assim, mas você é pastor, como é que você tá envolvido na luta? E eu perguntei pra você alguma coisa da minha vida? Qual é a sua opinião do que eu tenho que fazer ou deixar de fazer? Ele, não é?
a resposta vem Ah, acabando. mas é uma mania de deixar. Ai, porque eu acho. Que as pessoas acham que tem a mania de quando pega um pastor, uma pessoa da igreja, de algum cargo, as pessoas têm essa mania de querer dar opinião porque a pessoa ela está num cargo acima do dela. Não é porque você está debaixo da liderança de uma pessoa que você tem o direito de chegar para aquela pessoa e falar para a pessoa que é certo. Como ela vê. De falar, ai, pastor, acho que você não tinha que lutar, não. Não, mas já falaram, pastor, você tá envolvido com coisa de luta. A palavra de Deus é contra isso. Eu falei assim, mas em Salmo está escrito lá, né, que o Senhor prepara nossas mãos para guerra e tal. Eu falei, não, mas independente, eu não faço isso com uma intenção maldosa na relação. Eu acho que o jiu-jitsu ele traz uma doutrina totalmente contrária à violência. Sim, não. É que o problema do jiu-jitsu foi a sua fama no seu início. Aquelas lutas de luta livre, né? Tá Livre, os grupos, isso aí. o cachorro com o pitbull, com a orelha cortada, arrumando confusão, né? Estourado, orelha estourada. Então, essa trouxe uma fama ruim para o jiu-jitsu, nessa questão de que quem pratica o jiu-jitsu é porque gosta de brigar na rua, gosta de arrumar confusão com os outros. Mas é um esporte como qualquer outro. É um esporte. Hoje, graças a Deus, o jiu-jitsu já não tem mais essa imagem. Isso aí foi o passado, foi o início ali, tudo. É. Então, teve um período que eu treinava para competir, para estar ali, né? Porque era algo que eu gostaria de um dia poder abrir academia. Eu não queria ser pastor mesmo. Sim. Quero abrir minha academia, quero seguir minha vida com isso. Hoje, não, hoje já é um hobby, né? Sempre que eu posso, um dia na semana, pelo menos, eu tento ir lá. E é bom Sim. porque você tem algo que faz com que você tire a sua mente de tudo. Te desestressa. Que você te desestressa. soa assim, tal, tá nervoso, o bom é que você pode bater nos outros e ninguém fala nada. Por quê? Porque é de luta, respeito. Então, tu vê isso, gasta ali, ó, o irmão, né, tal. Você que tá casado. Tá brigando muito com a sua esposa em casa, você tá brigando muito com o seu marido. Não pode brigar. A gente sabe que não pode brigar. Você briga, está errado, né? Não pode. Mas vocês podem ir pro jiu-jitsu. E lá vocês, no tatame, vocês desenrola. Mas, e também lá, assim, se rola e depois cada um pra casa. Lembra? Sabe aquele medo que dá muito problema? E que você gostaria de ter uma conversa em particular com ele daquele jeito? Então, o que acontece? Aí eu vou pro jiu-jitsu. E chega um vídeo. Chega no jiu-jitsu, vai forte lá, pá, pega, derruba os caras e os caras ainda perguntam, nossa, como é que você fez isso, né? E você fala, pensando na sua mente, não, fica tranquilo, eu só tô descontando o gabinete que eu não tive. O pastor Matheus está querendo dizer que ele acabou de abrir mais um ministério, vai ser o Ministério do Ministério do Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. toda quinta-feira, 6h30 da tarde. Você que tem um problema com seu irmão, não briguem, vamos pro Jiu-Jitsu. Ele mesmo é o líder, viu? Só é faixa preta quase coral, viu? Você vai orar antes de ir pro tatame e orar depois de sair do tatame, justamente para não ficar com raiva do irmão. Tudo que aconteceu ali, já perdoa ali, Isso. tchau e amém. Isso é maravilhoso. Isso. Parece. Ó, você sabe que a gente conseguiu, né? Teve um tempo que a gente abriu ali, o Gabriel foi uns dias, alguns dias. Só que. No jiu-jitsu? A gente abriu, levou os tatames lá pra igreja, ali, uma sala, fizemos ali. Só que não tinha uma estrutura ainda legal para que a gente pudesse dar continuidade. Legal. Mas uma das vontades de um sonho meu seria ter na igreja um espaço voltado a esportes. Legal. Tanto para criança, como para adolescente, quanto para adultos, né? Então, por exemplo, ter um espaço dentro do terreno da igreja, vamos falar assim, que pudesse ter um campo onde a gente abra um treinamento de soccer para os kids, para as crianças. Legal. Ajuda tanto no particular, no que é as crianças que gostam de treinar, quanto escola, que aqui nos Estados Unidos a gente sabe que você pode ganhar bolsa de faculdade, o quanto que você consegue através do esporte algumas oportunidades abertas. Então, eu gostaria de ter algo assim voltado para o esporte, tanto soccer, do jiu-jitsu, quanto alguma coisa assim. Será que o senhor não consegue entrar em contato com o condado, alguma coisa assim, para tentar algo desse tipo? Porque eu sei que assim, com base até no que a minha esposa trabalhava, eu sei que o condado, as próprias empresas aqui, hospitais, eles têm muito grant para esse tipo de iniciativa, para cuidar de criança, para cuidar de mulheres. Então, eu sei que tem muito incentivo financeiro.
Às vezes, eu sei que você vai dar trabalho, é difícil. Ir atrás não, nunca corri atrás nesse sentido, de saber, assim, de grant e tudo mais, eu nunca corri atrás. Até mesmo porque hoje no espaço que nós estamos, nós temos o espaço interno, mas nós não temos o espaço externo, né? Então, até uma vontade nossa é ter um lugar Ah, não. onde nós tenhamos tanto o interno quanto o externo. Sim. Aí, justamente para a gente ter uma liberdade maior e ter usos, né? Eu acho legal essa estrutura. Que envolva toda a igreja. Eu acho legal essa estrutura. Eu já vi muita estrutura de igreja aqui com campo de futebol, com campo de soccer, com ginásio fechado para futsal, área de Com piscina. container que você deixa legalzinho ali, ó, e monta um negócio de comida, tal. Como é que chama isso aí? Uma lanchonetezinha, dentro do conselho, né? E deixa aberto, pega todas os certificados, tudo certinho, acaba que vira um espaço aberto para a família, o pessoal vem, vai pro treino de jiu-jitsu com as crianças, a família fica ali, ó. Vira um espaço integral para a comunidade, não só para a igreja, mas a comunidade. Porque é melhor você estar dentro da igreja fazendo algum tipo de atividade e protegendo seu filho de outras influências, porque você sabe que o ambiente ali é favorável e tem a mesma direção que você tem ali, que é a direção de Deus. É legal isso, porque você fala, pô, vou colocar minha filha numa escolinha de futebol, de soccer, ou vou levar a criança para passar a tarde em algum lugar aí que você não sabe o que vai acontecer. Pelo menos quando você tem esse espaço dentro da igreja, você fica mais à vontade, e que você tem pessoas ali que compartilham da mesma fé, que tem o mesmo segmento que você. É legal, quem sabe no futuro, né, pastor? Vamos orar com que Deus abençoar. Eu já oro por isso, viu? Assim você vai saber, às vezes tem alguém ouvindo aí que vai falar assim, pastor, eu tenho a solução pro seu problema. Deixa Deus te usar, Vázio. Fecha aqui pra mim aqui. Cabra, fé. Você, Deus te tocou agora, você é empresário, tem dinheiro. Você tá bem, você não tá preocupado com conta, coisa nenhuma. Você fala, pô, não sei o que eu vou fazer com esse dinheiro, tá me incomodando. Tá aqui, bicho. Aluga aqui, ajuda a gente a alugar um espaço grande, ou compra um espaço, doa pra igreja. Lá você vai ver o fruto do seu investimento, as crianças jogando futebol, as crianças fazendo curso, tendo um espaço pra família, você leva a sua família, leva aqueles parentes da sua família que você não gosta pra se converter, quem sabe ficar bom também, leva toda a família pra lá, entendeu? Então, Que legal. deixa Deus tocar no seu coração. Quer viver numa sociedade melhor? Começa por você, meu irmão. Falar em sociedade melhor, a igreja é o maior centro de ajuda social que uma cidade pode ter. Olha aí. Por quê? A igreja é um lugar onde pessoas imperfeitas se encontram com aquele que é perfeito, Cristo, certo? Dentro desse lugar, ela começa a ser moldada por esse que é perfeito, que é Cristo, através da palavra, e ela começa a transformar a sua vida. Então você pega um cara que é mau caráter, não paga ninguém, é todo arregaçado, ele entra nesse lugar, ele começa a ter um encontro com Cristo, o caráter dele começa a ser mudado, ele muda as atitudes, começa a ter o caráter transformado para mais perto de Cristo, né, parecendo mais com Cristo, ele passa a mudar as suas atitudes de forma externa automaticamente. O seu trabalho prospera, né? Sim. A sua forma de você administrar o seu trabalho muda e por isso que prospera. As pessoas passam a ter confiança em você. Você começa a ajudar mais pessoas em questão de trabalho. Automaticamente, o trabalho ele está totalmente ligado à cidade, à sociedade. Está produzindo dinheiro tanto para a cidade, quanto para você que é patrão, quanto para quem está trabalhando, e por aí vai. Você pega alguém que é infiel, entra ali na igreja, tem um encontro com Jesus, sua vida é transformada, o cara tem a família restaurada, tá ligado? Família restaurada, é curado, os dois, né? São curados. Sim. Voltam pro seu lar, viver de uma forma totalmente diferente, começam a produzir frutos, porque se você está bem em casa, todas as áreas da sua vida estão bem. Vai fluir. Ela começa a melhorar, porque agora ela já não tem mais essa crise dentro de casa, de tudo que acontecia antes, então ela desenvolve melhor no trabalho, desenvolve melhor nos relacionamentos, ele também ajuda, né, que a família é restaurada, automaticamente a todos aqueles que estão conectados com eles no seu trabalho, em qualquer lugar,
eles também usufruem desse fruto que está acontecendo. Agora você imagina, uma igreja de 50 pessoas, Sim. onde essas 50 pessoas retêm verdadeiramente um encontro com Cristo Jesus, aquele que é perfeito, são transformados e eles começam a viver essa transformação de forma recíproca, né, verdadeira, fora da igreja, na sua cidade, aí você tem aqui uma igreja com 50 pessoas. Agora, essas 50 pessoas, durante o dia, durante a semana, elas estão espalhadas em toda a cidade, dando fruto daquilo que ela está Um recebendo. pouquinho em cada espaço ali. Cara, não tem como uma cidade não ser. Transformada. Você tá entendendo? É. Agora, imagina se todos os cristãos, isso a gente está falando de 50 pessoas, se todos os cristãos aqui dessa cidade, de tantas igrejas que tem, com um coração verdadeiro moldado por Cristo, uma mente mudada, Vontade de fazer a diferença, assim. e elas vivem o que elas vivem no domingo dentro da igreja, no seu dia a dia, cara, imagina como Charlotte não seria muito mais. Próspera. É isso mesmo. Nossa, você para pra pensar. Eu vejo como uma onda que vem transformando, assim. Se você para. Você nunca tinha pensado por esse contexto. É muito legal isso. Porque se cada pessoa no seu dia a dia tentar fazer um pouquinho, aquelas pessoas que você falou, são tocadas, que querem se parecer com Cristo, que querem dar o exemplo. Se todo mundo dá um pouquinho, todos os dias, não precisa ser muita coisa, um pouquinho, porque de pouco em pouco a gente vai construindo as coisas. Cara, é pra você transformar uma cidade em. Ó, você pensa um cara que é drogado, viciado em drogas. Tem encontro com Cristo, aceita Jesus, levanta a sua vida, tá ali, é discipulado, tá firme em Cristo Jesus, certo? Saiu do leitinho ali, já tá comendo comida mais sólida, já começa a caminhar com as suas próprias pernas. O lugar onde esse cara sempre vai ter porta aberta é justamente no meio de onde ele veio. Sim. Um cara desse volta com um trabalho para esse lugar, para buscar alcançar outros que estão no mesmo lugar aonde ele estava. Cara, uma pessoa que ele consegue tirar, se você for colocar no peso, se essa uma pessoa que ele conseguir tirar chegar no ponto dele de busca por outras pessoas, em pouco tempo, cara, a gente tem uma Em imensidão de meses. pessoas transformadas. Em um ano você consegue transformar. Em um ano você conseguiria transformar muita coisa. Mas olha, eu vou tirar aqui o exemplo disso aqui, ó, desse podcast, certo? Gregory vem de um lugar e congrega ali. Gabriel tem um encontro com Cristo, congrega ali. 2 mundos diferentes. Sim, Daqui a pouco desenvolve uma amizade ali dentro. sim. Hoje o que vocês estão fazendo aqui é justamente isso. É estendendo aquilo que Deus fez lá dentro. Então Deus trouxe a conexão. Agora vocês estão vivendo algo fora das paredes da igreja, Sim. mas de algo que começou, que foi semeado lá dentro. Agora, a partir dessa amizade, o alcance que isso está tendo para tantas outras pessoas não vai trazer fruto somente aqui na cidade, porque as pessoas que te conhecem aqui, que ouvem aqui, estão ouvindo e tudo mais, mas para todos os lugares que todas as pessoas que estão assistindo estão recebendo. Cara, então existe frutos que vocês nunca vão nem saber, mas que veio daqui. Cara, Para honrar a glória de Deus, né? isso que o pastor Mateus traz aqui é uma coisa tão surreal, porque é justamente o contrário do que a sociedade faz no seu normal, no seu dia a dia. Porque igual ele trouxe o exemplo do cara drogado. O cara drogado, para a sociedade, esse cara já era. Sim. Mesmo que ele seja recuperado, a sociedade não confia mais nesse cara, mas para o evangelho é o contrário. O evangelho dá para ele lugar de fala. Sim, porque ele. Cara, eu estive aí, eu passei por isso. Sabe, hoje eu saí daí. Por isso que chama boas novas. Good news. Você recebe the good news. Mas e agora você vive the good news. Agora você entrega, proclama the good news. Esse foi um dos motivos que quando eu chamei. Esse podcast surgiu muito assim. Do nada. Eu liguei pro Gabriel e falei, cara, vamos gravar um podcast? À tarde. Ele falou, vamos. A gente chegou em casa, se organizou, gravou o primeiro episódio. E depois do primeiro episódio, a Poliana escutou. A Poliana, que é a esposa do Gabriel, do nada ele me liga, a Poliana conseguiu um estúdio. Eu falei, como assim? Não, a Poliana conseguiu um estúdio, vamos lá visitar. Viemos visitar o estúdio.
conhecemos essa estrutura maravilhosa, daqui a pouco o Gabriel, cara, eu fui atrás dos microfones, consegui isso daqui por um preço absurdo, e foi conseguindo as coisas com preço assim, sabe, superficial, assim, quase de graça, conseguiu algumas coisas de graça, e eu falei, cara, que loucura, e hoje o senhor tá aqui gravando, mas é uma coisa que a gente tá fazendo faz 2 semanas, e a gente nem sabe como a gente tá aqui. Por isso que eu falei, toda essa estrutura pra gente é tão nova quanto tá aqui conversando com você. Pra gente é como se fosse um sonho, porque o intuito disso daqui, pastor, que eu falei pro Gabriel foi o seguinte: não é que a gente fica famoso. A gente não quer crescer e você por aí dando autógrafo, tirar foto, não esquece. E assim, até falei pro Gabriel, falei, cara, eu nem quero ficar aparecendo muito na câmera, porque eu não gosto muito. Mas assim, é dar voz para as pessoas. A gente quer trazer aqui pessoas que viveram experiências fantásticas com Deus, para que o testemunho delas toque em outras vidas. E foi o que eu falei para ele, falei, cara, pode ser que O fantástico não seja algo não igual a isso, sômica, mas que vai surtir efeito. Nossa, que a gente vai andar nas ruas de Charlotte, que a gente vai para outros lugares. Não, mas um dia, assim, eu espero que eu possa sentir no meu coração que Deus fala assim, tipo, cara, é isso. Não, exatamente. Sabe, tipo, eu não quero saber quem se converteu, eu não quero saber os frutos disso daqui, porque não é pra gente, não é pra mim, não é pro Gabriel, nunca foi, nunca vai ser. Mas assim, ter uma paz no coração de que a gente tá fazendo algo pro reino, que a gente tá colaborando com o reino, e que pessoas vão ser mudadas, que pessoas vão conhecer Jesus através do que vão escutar aqui, das experiências que elas vão ter escutado isso aqui. É isso. Sim, eu vou dar uma de Gregory aqui agora. Cara, eu não sei quantas pessoas vão estar assistindo isso aqui, mas eu tenho certeza que Deus preparou pessoas para ouvir. E independente do produto final, eu sei que alguém vai encontrar aqui uma palavra, um testemunho, uma atitude que vai tirar ela do lugar onde ela está e vai levar ela para um novo patamar. Sim. Mas isso não é por causa de mim, isso não é por causa do Gregory. Pastor, me desculpa, não é por causa dos convidados que vão sentar nessa cadeira, mas é por causa do que Deus fez na tua vida, porque o que Deus fez na minha vida é algo que pode mudar a vida de outra pessoa, e o mesmo com o Gregory. É isso que eu acredito. É tudo pra Deus e nada pro Batman. É tudo pra Deus e nada pro Batman. E é isso mesmo. Eu acho que eu nunca tinha pensado por esse modo que o senhor falou, da influência que cada um pode ter, porque às vezes a gente acha que é muito distante o que a gente pode fazer para o reino de Deus, porque não é pastor, porque eu não estudei a Bíblia, porque eu não fiz teologia, porque eu não falo bonito, porque eu não tenho uma voz bonita para cantar, porque eu não participo do ministério X, do ministério Y e tal, mas isso que o senhor falou minha cabeça deu uma bugada, porque eu começo a pensar na proporção que isso pode ter e o quão grande, quão modificador isso para uma cidade pode ter em tão pouco tempo. Exato. E você não precisa fazer muito, você não precisa pregar ali várias horas, você só precisa chegar e falar, Espírito Santo, me usa como for da tua vontade hoje. E às vezes é um bom dia, é um Deus abençoe, é quando a pessoa grita com você ou fala alguma coisa, você fala, tá tudo bem, você tá tendo um dia mal, mas olha, posso orar por você, ou que Deus abençoe seu dia. E quão transformador isso pode ser. Então, às vezes as pessoas, elas querem ser, e elas querem fazer algo grande, que nem o Gabriel falou, eu quero soltar uma bomba atômica para ter um efeito absurdo, mas, cara, às vezes se você pegar um traquezinho, ou você só bater uma palminha, isso vai ter um efeito, e através daquela vida vai através de outra, de outra, de outra, e isso vai virando uma tsunami, e a gente consegue mudar tanta coisa. Isso que você está falando vai direto de encontro com aquilo que Cristo fez. Ele e 12. Sim. Olha a proporção do evangelho hoje. É verdade. Quantos anos tem, né? A proporção do evangelho. Contanto que se nós formos falar sobre a vida dos discípulos, aquilo que eles fizeram, que iniciou somente em uma cidade, em um grupo, em uma casa, Atos 2, né, onde eles quebravam o pão ali, sentavam, estavam em comunhão, dentro de casas. A partir daquilo ali, nós vivemos o evangelho hoje. Então, essa é a proporção, essa é a influência. Essa onda é gigante. É gigantesco, é gigantesco. E não para. E naquela época não tinha internet. Só que é mais louco pensar o seguinte: isso não para, certo? Certo. Porém, o plano contrário é parar. Sim. Então, qual que é a ideia do plano contrário? Eliminar todos aqueles que fazem parte disso daqui.
para que nós venhamos a parar. Tem o rio que flui, né? Então vamos tentar colocar alguma coisa ali para que a água pare e ela isso. Só que o mais interessante é que quando você vai ler a palavra, você vê que todas as vezes que a perseguição ela se levanta, mais se espalha o evangelho. Sim. Cara, isso quer dizer que é impossível de deterem o evangelho de ser expandido. Tá. Pastor, Você pegou isso daí? Fecha os olhos aí. Vocês pô, chama. Fecha aqui em mim. Vocês acham que vocês vão parar? Vocês vão tentar, vocês podem achar que vocês estão ganhando. Mas, meu filho, a derrota já tá pronta. Já tá o spoiler escrito no livro, vocês vão perder. Então, assim, vem pro lado bom, que já tá ganhando, que é certeza que já ganhou. Porque é uma questão de tempo. É uma linha entre o que nós estamos aqui e o dia que Jesus voltar. E vocês não conseguem parar. Então, assim, não dá. Não dá. Colabora. Vem com a maré. Vamos navegar com a gente. É tão gostoso navegar isso daqui. É tranquilo, é suave. Eu não vou falar que você não vai apanhar, porque também não é. Vai apanhar. Mas é bom apanhar por ele. É bom você tomar umas porradas por Jesus, entendeu? É melhor você tomar uma porrada por Jesus, porque pelo menos você sabe que, poxa, apanhei por Jesus, que honra, que glória, do que você ficar apanhando por uns negócios que não tem nada a ver. Então, assim. Apanharam por uns negócios que não tem nada a ver, meu. Foi, pô, apanhar de graça? Apanha por algo que tem valor. Poxa, entendeu? Então, vem, pô. Vem com nós. Anda com nós aqui. Você falando sobre o contrário do evangelho, são as pessoas que querem parar o evangelho. Então, antes de você se tornar pastor, teve um processo. Sim. Teve toda uma caminhada até se tornar pastor. Inclusive, você falou que foi algo que você rejeitava no teu ser. O processo foi difícil até se tornar pastor? Foi porque foi o seguinte. Eu me desviei durante um período e o motivo maior pelo qual eu me desviei foi justamente para que eu tivesse essa fuga, né? Para que eu tornasse isso mais distante ainda de acontecer. Então foi o período que eu me desviei, festa e tal, e fora. Só que existe algo que nós cristãos devemos tomar muito cuidado. Que é o quê? O perigo de nós mantermos fora quem está fora. E eu passei por isso, no sentido de, eu trago o exemplo bem claro. Um dos dias, eu estava em casa, pensando em tudo que eu estava vivendo naquele tempo e tudo mais, e os meninos me chamando, Mateus, a gente vai se encontrar, a gente vai dar o rolê e tal, iam para uma boate e tudo mais. Vamos. Eu falei, cara, eu não vou. Vou ficar de boa, vou ficar em casa e tal. E ia ter culto esse dia. E eu fiquei tão reflexivo, né? Reflexivo durante esse dia, pensando em tudo que eu tava vivendo. Eu falei, cara, não é isso. Vou pra igreja. Vou voltar, vou pra igreja. E eu tava determinado a ir pra ouvir a palavra aquele dia e voltar. E eu fiz isso. Fui com o meu carro lá, tirei, sentei, fui lá pra dentro. Antes de eu entrar lá no templo, eu tava no corredor, que essa igreja ela tinha 2 andares, tinha que subir pro templo. Eu tava, tinha acabado de entrar na porta, tava no corredor, encontrei um dos meninos, que era amigo meu, né? Tipo assim, de igreja ali, eu já conhecia a igreja, eu conhecia a igreja e tudo. E ele começou, ô Matheus, que legal, mano, te ver aqui e tal, trocando ideia, a gente começando a conversar. E passou um obreiro. E esse obreiro passou, tocou assim, ó, nas costas do rapaz que estava conversando comigo. Falou, mano, fica dando ouvido pra esse cara aí. O cara nem é crente. Entra pra igreja, mano. Mas o exemplo que esse cara tá dando aí, ó, e não sei o que, você vai ficar aqui, perde seu tempo com ele não. Cara, isso me deu uma ira tão grande. Dói. Eu ia falar. Isso me deu uma ira tão grande que, confessando pra vocês aqui, na hora eu não pensei. Empurrei ele e fui pela carne, né? E queria Usar o jiu-jitsu. usar a parte de stand-up do jiu-jitsu. Usar os murros ali. Só pra treinar. E eu fui pra cima dele, o outro rapaz me segurou e tal. E me levou pra fora. Não, Matheus, não liga não pra isso e tal. Eu falei, mano, esse cara é louco, velho. Que não sei o que e tal. E fiquei furioso ali. E o cara foi, tá vendo? É por isso mesmo e tal, que não sei o que. Ele, Matheus, liga não. Aí nisso veio um outro obreiro que levou o cara pra dentro lá e tudo.
E eu entrei no carro e comecei a chorar de raiva. Porque eu falei, cara, eu tava pronto. Pra bater nele, né? Não, pra me entregar, aí volta pra Cristo. Eu vinha pra cá, eu vim hoje. Pra bater nele, já tô logo. Dando ele lá, porra, ele tá aí. Agora. Não, eu vim preparado pra mim voltar, cara. Eu vim pra igreja hoje pra isso. Pra eu me entregar, porque eu tava com saudade, eu tava sentindo aquele dentro de mim. Sim. E eu ouvi um cara falar isso, em vez de ser o cara que ia falar assim, mano, que bom que você tá aqui, faz tempo que você não veio, vamos entrar. Senta aqui, ó. Tá? Então isso me abalou muito. Aí o que eu fiz? Fui encontrar com a galera. Entrei na festa. Quando eu entrei na festa, eu falei, mano, é isso aqui é o que eu vou ver, é isso aqui. Foi onde que todo mundo te abraçou. Aqui é Receberam você também. Aqui os caras tão felizes de me ver e tamo junto aqui. Sendo que lá, né? Então isso foi algo assim que me pegou muito e algo que eu penso muito hoje. É justamente isso, que às vezes, quando há uma conversão, há um pensamento, uma tentação de um pensamento, uma tendência de nós nos colocarmos em um patamar acima dos outros. Sim. E esquecermos da onde Deus nos tirou. É. E como nós estávamos quando nós chegamos diante dele, antes de ele transformar a nossa vida. Mas houve o processo. Depois disso, depois de um tempo, voltei. Olha que louco. Dentro de uma festa, segurando o copo, o brother meu, muito louco, chegou perto de mim e tal, falou, ai, Matheus, é o seguinte, mano, eu aqui encostado no balcão, falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, como assim? Falou assim, você não tem que estar aqui não, cara. Você foi chamado pra tirar a gente daqui. Não. Você tem que arrancar essa galera, olha como é que tá todo mundo muito louco, que loucura, cara. Você tem que tirar aí, eu falei, eu não vou falar o nome dele aqui, não, vou ficar... Jonas. Jonas. Que isso, Jonas? Jonas, se liga, mano, você tá loucão? Tal, que isso? Não, Matheus. Você não foi chamado pra estar junto com a gente. Você foi chamado pra resgatar a gente daqui, mano. Você precisa sair daqui. E saiu. Nossa. Aí eu falei, poxa, Espírito Santo, mas nem aqui. Falei, como é que eu aproveito agora a festa? Tô aqui, né? Ele já deixou bem claro. Aí, cara, fui pra casa revoltado e tal. No outro dia liguei, Jonas, beleza, mano? Fala, Mateusão, beleza? Bora pro rolê. Eu falei, mano, é o seguinte, antes eu quero... Você lembra de ontem? A festa? Nossa, muito louco. Eu falei, não, calma. Você lembra o que você me falou antes? O que eu falei? Tava muito doido. Eu falei, mano, você lembra que você falou assim, assim? Ah, Matheus, tá de brincadeira, mano. Bora pro rolê hoje e tal. Eu falei, mano, você não lembra? Doideira. Não lembro, Matheus. Você acha que eu vou falar um bagulho desse pra você, mas... Nossa, que loucura, né, pastor? Porque é totalmente o contrário. Quem tá ali dentro. Não tô criticando, tá, gente? Antes vocês mentavam, tá criticando, fica quieto. Ninguém tá criticando nada aqui, não. Aquela pessoa que tava dentro da igreja, que era a pessoa que tinha que estar ali pra poder te incentivar e te falar, cara, que bom que você tá aqui, pô, que bom te ver. Esquece o que você fez. Foi a pessoa que te criticou e te levou a sair fora daquele momento que você ia voltar pro reino de Deus. E o cara que tava na balada foi usado pelo Espírito Santo pra poder te dar uma orientação e no dia seguinte ele não se lembrou de absolutamente nada. Eu acho que isso te leva a ser... Hoje você é um líder. Você tem seus liderados ali abaixo de você no seu ministério. Eu acho que isso te leva a ser um líder melhor. De pensar nas pessoas que você coloca abaixo de você para poder liderar. Com certeza, com certeza. Porque hoje eu penso muito nessa questão de... É muito chato algumas situações que acontecem na igreja e, infelizmente, são situações que vão acontecer. Sim. Não tem como. Vai fazer parte porque são situações que vêm de pessoas e pessoas são falhas. Sim, normal. Não tem como. Porém, quando nós passamos por algumas situações do passado, isso nos torna mais sensíveis a esse tipo de situação. Que é justamente essa tendência de se colocar num patamar melhor. De, por exemplo, isso já quando eu voltei para Cristo e tudo mais, graças a Deus, quando eu voltei para Cristo e tudo mais, eu convidei certa pessoa para ir para a igreja, eu e minha esposa. E quando essa pessoa chegou lá, depois ela veio falar comigo, falou assim, olha, eu agradeço muito por vocês terem convidado a gente, mas eu não vou voltar porque a forma como algumas pessoas trataram, comentaram o que teve e os olhares que teve por causa da nossa situação,
foi extremamente desconfortável. Aí é o que me faz pensar. Para quem fez esse tipo de... Para quem causou isso, será que nunca passa pela mente o estado em que você estava antes de ter um encontro com Cristo? Não. Será que não passa que você passou por uma transformação e você chegou quebrado, todo arrebentado e tal, e Cristo, através das pessoas, te abraçou ali, e hoje o que você vive é totalmente diferente do que você viveu por causa dessa transformação de Cristo? E aí é o perigo em que às vezes nós podemos olhar para quem tá entrando agora e falar assim: esse cara aqui tá fazendo o que esse cara aqui, né, gay? Tava lá na boate ontem, onde Deus tá... Graças a Deus. Você queria que ele estivesse onde? Hoje é o dia de oportunidade de você ouvir o evangelho e ser salvo, ser transformado. Um dia ele vai ter que tomar uma decisão. Entendeu? É o mal daquelas pessoas que acreditam que o convencimento vem deles. Não, quem convence é o Espírito Santo. Não. Quem convence é a pessoa. Não, eu estudei. Nossa, eu vejo 2 vídeos no YouTube todo dia do pastor Xerebenébias, não sei o que lá. Eu fiz o curso do pastor Barreto de Oliveira, nem sei quem é, entendeu? Então, assim, eu convenço, eu sou entendidíssimo da palavra. Você pergunta, eu sei de Gênesis, Apocalipse, de cabo a rabo, coreano e russo. Meu filho. Mas todos os crianças nessa linha, né? Sim. Por isso que a gente tem que estar sempre sempre tentando sempre atento à nossa conduta, à forma como nós recebemos, ao que nós falamos e tudo mais. Porque, cara, a gente tá aí e algo assim pode acontecer com a gente, porque é a tendência do ser humano, da natureza. De querer estar numa posição, num lugar de liderança, e talvez você se coloque um pouco mais acima por ter uma questão um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência de vida, então você acha que por si só você se coloca naquele patamar um pouco mais acima, e aí vem aquele eu tenho o direito de falar, porque eu tenho 20 anos de igreja, o Gabriel se converteu faz 2 anos. Posso abrir um parênteses? Que pode? Só não leio. Entender O que o pastor está dizendo ali. Quando se trata de liderança, Cristo era Deus. E ao invés de falar assim, ei, eu sou líder, você vai lá e faz a função para mim. Não, ele foi lá e falou assim, ei, descansa, eu pago o preço. Ele deu exemplo. O apóstolo Paulo, ele fala, né? Considere o seu próximo acima de você. E essa é a melhor forma de você caminhar na sua vida cristã, entendendo que o Gregory tem alguma coisa que ele é melhor do que eu. Sim. Que eu posso aprender dele. Sim. É trocar esse ego. Tem alguma coisa que ele é melhor do que eu. Eu posso ser melhor do que ele no snowboard. Aí. Muito melhor. Mas aí ele vai ser melhor do que eu no instalação de gabinete. Então eu posso aprender com ele. Eu acho que A gente caminhar, só engaja com isso daí, sabendo que, cara, cada um de vocês tem algo que pode me ensinar. Sim. Então eu nunca vou me colocar no patamar, eu sou melhor do que vocês, cara. Você tá ligado? Sim, não, mas é. Toda a igreja viver isso. A igreja cresce junto. Porque, pensa comigo, vamos supor, cada um tem sua especialidade, cada um é muito bom em uma coisa. Mas se você tiver a humildade de reconhecer que, cara, pode ser que tem pessoas ali dentro da igreja que desenrolariam esse podcast muito melhor que eu e você tá fazendo. Ao invés de eu chegar e tirar aquela pessoa dali, o que aquela pessoa pode agregar pra gente, para que esse ministério cresça de forma melhor, para que esse ministério leve a palavra de Deus para mais vidas, para que mais pessoas, essa humildade, que nem o senhor falou, é isso do ser humano, pô, mas eu vou me rebaixar uma pessoa que chegou agora, que não tem a mesma experiência, que não viveu, que não tem o mesmo tempo de América que eu, porque aquele negócio, eu quero ver você melhor, eu quero ver você bem, mas não melhor do que eu. E assim... Filho do diabo, Exato. Aquela história, né? O cara acha que o lugar ao sol só existe um e que o sol não vai alcançar todo mundo e que ele tem que ser o preferencial. Cara, eu prefiro que vocês olhem pra gente e falem assim, poxa, eu posso fazer melhor, faz um novo podcast aí e vão falar de Jesus também. Isso. Do que você tentar derrubar alguém pra poder ocupar aquela posição e limitar o evangelho aqui nessa... Sim. Cara, não é isso, O mano. alcance que outros terão a partir daquilo que eles estão assistindo aqui só vai fazer com que o evangelho se expanda mais. Sim. Às vezes o cara é um cara que, mano, arrebenta no podcast, mas não tem a coragem de fazer. Sim. Aí ele olha para 2 caras aqui que tem a coragem de fazer, que estão arrebentando no podcast,
mas estão fazendo. Ele fala, quer saber, mano? Não vou deixar o meu projeto de lado não, vou fazer também. Ele vai ter um alcance que talvez nós nunca vamos ter. Sim. E nós vamos ter um alcance que talvez ele nunca vai ter. Resultado geral, o alcance dos dois Vai alcançar. manda o evangelho de uma forma grande, ó. A onda. É isso aí. Ninguém. Você que tá na igreja. Você que tá cheio de treta com o seu irmãozinho. Você não gosta daquele irmão porque ele me olha torto. Você já parou pra pensar que esse irmão pode colaborar em alguma coisa pra você? Que esse irmão tem alguma coisa pra agregar na sua empresa? Que esse irmão tem alguma palavra que pode te ajudar a se libertar de algum vício, alguma coisa? Então, em vez de você ficar tretando, porque o diabo ele é sem vergonha, bicho. Então, assim, se ele tá colocando contenda naquele irmãozinho, quem sabe o diabo não quer que você faça uma amizade com aquele irmão, porque ele sabe que se você fizer, alguma coisa vai mudar pro bem na sua vida. Então, para de brigar com ele. Já parou pra pensar que às vezes o irmão que olha torto é porque ele simplesmente é vesgo? Você não pensou nessa, hein? Pensou, né? Às vezes ele tá querendo que você vá lá orar pro ele te crê, cara. Vamos fazer uma vaquinha pra comprar um óculos pro irmão que é vesgo? Fazer uma operação, entendeu? Às vezes o cara é careca, você tem um cabelo bonito, cavalo, nossa, ele tem um cabelo igual aquele cara, né? Como é que é bonito, como é que... Cara, E aí? eu acho que ser jovem, você falou 39 anos. Pra mim, isso é ser jovem, cara. Jovem. Tem muita. Faz 39. Se eu for olhar pro pastor Edson, então você tá um menino. O que o pastor Edson tem de caminhada cristã, a gente não tem. Só de pastorado são mais de 45 anos. Só de pastor de igreja. Ele começou a pastorear com 6 meses de casado. Pastor Edson, meu amigo, ali é uma enciclopédia. Eu creio que, por ser um pastor jovem, numa igreja de nome, porque hoje o ministério que o senhor é pastor, ele tem mais de 70 igrejas nos Estados Unidos. Como que o senhor lida com os desafios da igreja, do ministério? Existem diferentes desafios. Desafios a gente sabe que a gente sempre vai ter. Sim. Né? Então, nós somos... Hoje já é mais fácil de você encontrar pastores mais jovens. Antigamente, os pastores, que a gente tinha, né, aquela visão dos pastores, era só aqueles de 50 para cima, tudo mais. Nós temos um desafio da velocidade com que as coisas estão caminhando hoje. Eu acredito que, por mais de nós sermos novos, nós temos que buscar estar sempre aprendendo mais com quem já estava na caminhada. Eu, principalmente, eu gosto muito de conversar com pastores mais velhos do que eu. Pastores de mais tempo. Tenho meu pai como exemplo, 45 anos de ministério, só de pastor de igreja. É alguém que eu sempre converso. Seu pai vai dar uns 2 episódios. Nossa, ouço as histórias e tudo mais. Fora aquilo que eu já vi. Eu tenho um pastor, amigo meu, que tem 10 anos de caminhada, que é menos do que 45, mas são 10 anos, que é mais novo. Então, eu também quero conversar com ele, quero ouvir dele para que eu possa absorver, aprender mais, porque eu sei que a cada ano que passar, muita coisa no mundo hoje está mudando muito rápido. Sim. Eu sei que a palavra, ela permanece a mesma, então eu preciso me aprofundar na palavra, mas eu também preciso saber de que forma que eu faço com que isso que está acontecendo hoje, a igreja hoje, ela continue alcançando as pessoas, né? Nem lembro a pergunta que você me fez. Sobre os desafios. Então, Por ser jovem, só para poder contextualizar, existem coisas que vão te favorecer por ser jovem. Sim, sim. E tem outras coisas que vão ser desafios maiores para você pelo fato de ser jovem. A pergunta que você fez sobre a igreja, o ministério, o nome e tudo mais. Nós estamos hoje no ministério onde é conhecido globalmente, no ministério onde tem muitas igrejas. Isso é vantajoso em partes, porque nós temos vários pastores dentro do ministério que a gente pode estar em comunicação, a gente pode estar aprendendo, a gente pode estar caminhar junto, a gente pode orar um com o outro, jejuar juntos e tudo mais. Então a gente tem esse compartilhar da amizade na mesma caminhada, no mesmo ministério. Talvez tenha algo que está acontecendo lá que está certo, compartilha sempre acontece, sempre. Essa troca de... Tem coisa que, cara, a igreja está iniciando lá, eu
passo para ele o que nós passamos, o que nós fizemos bem no início. Meu, muito obrigado, era isso que eu estava precisando. E tem igreja que está iniciando também, que eles estão fazendo algo lá que eu nunca pensei. Eu falo, poxa, isso daí, cara, vai se encaixar perfeito na nossa realidade hoje, né? Então é muito bom ter isso. Por outro lado, por ser uma igreja global também, muita coisa acontece. Talvez em uma igreja, em outra igreja, que pode surgir e aí automaticamente respinga em nós também. E aí, às vezes, a gente carrega ali toma uns murros por causa disso. Sim. Mas o que eu penso é, tudo que eu faço, tudo que eu fiz até o dia de hoje, sempre foi buscando deixar Cristo centralizado em tudo que é feito. Então, a igreja local na qual eu estou pastoreando hoje, cara, é graça e misericórdia de Deus. Eu preciso nunca deixar que isso se apague da minha mente. Eu só estou aqui por causa da graça e misericórdia de Deus. Então, é manter Ele no centro de tudo que eu faço, trazer a igreja para estar em volta de Cristo, não de mim, Sim. entendendo que se um dia eu sair daqui e as pessoas começarem, pastor não tá aí, então eu vou sair fora. Cara, então você estava em volta de mim ou você estava em volta de Cristo? É entender que a igreja ela é de Cristo, ela não é do Senhor. Meu pai sempre fala o seguinte: quando ele era transferido, né, de uma igreja para outra, ele falava assim: agora eu vou saber se vocês aqui estão verdadeiramente em volta de Cristo. É quando eu sair daqui. Para quem é cristão, não existe pastor ruim. Pastor está aqui para cuidar da igreja, mas vocês precisam estar em volta de Cristo. Então, o que ele queria dizer? Não que a pessoa não pode sair nem nada, agora mudou. Não, não. Mas ele só estava dizendo, não se mova por causa de homens. Sim. Né? Se mova sempre debaixo da direção de Cristo. Às vezes, realmente, Deus também vai te transicionar. E é Deus que está te transicionando, meu irmão, eu não tenho nada a dizer. E é Deus que está transicionando. Tá transicionando. Faça a vontade dele. Agora, se você me falar, eu tô transicionando por causa disso e disso, é algo que nós podemos resolver ainda, vamos tentar resolver. E se depois que resolver você ainda quiser, amém, mas não saia daqui deixando isso para trás. Sim. Acho que agora os desafios, cara, são inúmeros desafios, diariamente. Nós estamos com 3 anos, vamos fazer 3 anos de igreja local. A igreja, de acordo com as estatísticas, a igreja ela começa a se solidificar realmente como uma igreja local depois dos 5 anos. Então, nós ainda estamos dentro de um processo de implantação. Nós não somos uma igreja local estabelecida. Nós estamos nesse processo de se consolidar. Entendeu? Então, muita coisa. E ainda mais Estados Unidos, meu amigo. Porque você pega em São Paulo, a igreja ali em São Paulo, 90% da igreja é o quê? Paulista. Sim. Todo mundo é de São Paulo ali. Então, a mentalidade, o estilo, a cultura é praticamente a mesma ali. Agora nós estamos numa igreja aqui nos Estados Unidos. Da onde você é do Brasil? São Paulo. Minas. Minas. Sou de São Paulo também, mas vamos dizer, aí, ali do Rio de Janeiro, ali de Pernambuco, ali do Rio Grande do Sul. Aí, uma é da Deus e Amor, a outra, tô falando os nomes, isso aí faz trazer Cristo, outro presbiteriano, o outro pentecostal, assim, ó, vive mais no monte do que na igreja. Então, tipo assim, são vários backgrounds diferentes em um lugar só, cada um querendo viver essa cultura. Sim. No mesmo lugar. Igreja dos Estados Unidos. Sim. Aí nós temos líderes nesse mesmo contexto. Os líderes, outros, cara, mais racional, o outro mais aqui, não, precisamos fazer isso, o outro, não fazer nada, vamos só... Você tá ligado? Então a gente tem que o quê? Trazer, balancear. Esse equilíbrio, né? E desenvolver uma cultura nossa, local nossa. Entendeu? Só depois que a gente conseguir desenvolver essa cultura local nossa, todo mundo começa a falar assim, agora todo mundo sabe para onde nós estamos indo. Porque a gente pode saber, ó, todo mundo quer chegar aqui, certo? Só que você quer chegar aqui só no monte. Você quer chegar aqui? Não. Lá na minha igreja não era assim. Aí o outro, não, mas na minha não era assim. Aí o outro, não, mas a minha é aqui.
Então eu falo, cara, a gente não tá em nenhuma mais. Nós estamos hoje nos Estados Unidos, numa cultura já de Estados Unidos e brasileiro, que o brasileiro aqui nos Estados Unidos desenvolve a sua própria cultura. Sim. E agora nós estamos dentro da igreja desenvolvendo algo para que nós tenhamos comunhão aqui, né? Então, só isso por si só traz um desafio gigantesco de igreja contexto Estados Unidos. Isso é bem É interessante. difícil, né? Cara, é como... A galera fala, né? Ah, também é fácil, né? Ser pastor na igreja dos Estados Unidos. Eu convido, meu irmão, vem pra cá. Manda vir, manda vir. Então, ó, você não vai conseguir voo direto pra cá, porque é difícil, vai ter que fazer conexão. Mas chega aqui amanhã, se você pegar um voo amanhã, terça-feira, quarta-feira você tá aqui. Quarta tem conteúdo. Vai lá na quarta-feira, no culto, vai lá, conversa com o pastor pra você ver se é bom. Se você tem coragem, nós ajuda você a abrir uma igreja aqui também, venha pra você ver. Quantos pastores que não vieram e já voltaram pro Brasil, pensando, né? Não, é só chegar nos Estados Unidos, tal, não sei o quê. Meus amigos, os desafios dos Estados Unidos, os Estados Unidos por si só já traz, isso nem falando de igreja, já traz desafios gigantescos. Isso porque eu trabalhava com piso de madeira. Eu tive ajudante que era advogado no Brasil e, tipo assim, tinha o seu escritório. E ele ficava, Matheus, minha vida no Brasil, mano, era muito boa, eu não preciso disso aqui não, cara. Mas tava aqui. Sim. Voltou pro Brasil, beleza. Mas durante um bom tempo ele ficou aqui. Ele falava, mano, realmente aqui não é... Não é pra qualquer um, não. É diferente. O pessoal que tá vindo hoje do Brasil pra cá é diferente de anos atrás, de quando eu cheguei também, né? Mas mesmo assim, os Estados Unidos, por si só, ele traz desafios que você já tem que lidar com você mesmo, com a situação e com tudo aqui. Aí, mas, agora, vamos falando no contexto de igreja, né? São outros desafios. Porque era o que eu ia falar. É como se fosse... O pastor ali é um nutricionista tentando fazer com que os pacientes deles se alimentem daquilo que é saudável, que é tentar manter uma igreja saudável. Só que, tipo, chega um cara que quer comer hambúrguer, chega o outro que quer comer salada, ok, o outro quer comer pizza e tal. É a mistura dos Estados Unidos. Não, ser pastor é muito difícil, bicho. Não, né? Mas não dá, não, pelo amor de Deus. Pastor, ao mesmo tempo, é gratificante. Não, sim, muito, mas pro senhor, pelo amor de Deus. Não, essa gratidão, eu fico muito feliz, senhor aliado. Você pega problemão aqui, cara. Nossa, Deus, meu Deus do céu. que vontade. O senhor nunca teve vontade de mandar descer fogo do céu, não, pastor? Então, cara, essa vontade, ela é constante, vamos falar a verdade. Ela é constante, ela é constante. Mas aí entra o lado gratificante. Você tem o cara, vamos dizer, igual o Gabriel. Conheci quando cheguei aqui, aceitou, né, se reconciliou com Cristo lá. Cara, casou, fiz parte lá do casamento, fiz o casamento dele. Olha aí. E hoje o cara é um dos líderes da igreja. É onde eu falo sobre a transformação que Cristo traz através da sua igreja. Sim. Aí eu olho para todos os problemas que eu posso enxergar e eu falo, mano, olha a transformação na vida desse cara que Deus fez. Aí você vai me dizer que não vale a pena. Tá ligado? E isso um dos, né? Um dos Tem vários outros, né? Então é quando o negócio fica pesado, eu começo a trazer a memória. Cara, eu acho que é Salmos 22. Salmo davídico ali, que ele tá expressando ali os seus sentimentos. Ele fala, Senhor, por que tu me desamparaste? Por que que você não me ouve, não me responde, tal, 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 e vai indo, vai indo. Pode abrir aqui? Oxe, por favor, fique em paz. Por que que... E vai destrinchando os seus sentimentos. Meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me responde, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Tem momentos da nossa vida que é isso daí. A gente entra no quarto e a gente tá assim, meu Deus, por que que você me abandonou? Nossa, eu tô orando, minha oração não passa daqui, ó, do teto aqui desse lugar. Existem momentos, e nós vamos passar por outros momentos, que vai ser isso daqui. Por que estás tão longe? Meu Deus, eu clamo a ti, mas não respondes. De noite não recebo alívio. Ah, quem que não passa por momentos assim?
Só que aí ele mesmo fala o seguinte: tu, porém, és santo, és rei, és o louvor de Israel. Cara, mesmo em meio a tudo isso, em meio às suas próprias indagações, ele lembra quem Deus é. E ele continua sendo esse Deus apesar da crise que eu estou enfrentando. Ele fala: Senhor, parece que tu não me responde, parece que nada tá dando certo, que não sei o quê, mas eu não posso esquecer que tu és santo, que tu és rei. E ele começa a trazer a mente dele, a memória dele para quem Deus é. Ele fala: olha, em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti, foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Aí ele começa a trazer à mente aquilo que Deus fez lá nos antepassados dele. E ele começa a lembrar: olha, os meus antepassados confiaram em ti e o Senhor livrou eles. O Senhor foi resposta para eles. E aí ele traz a situação dele: mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e tal, caçoam de mim e tudo mais e tal. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança. Aí ele volta a se ver, começa assim, né? Ah, porque eu não presto pra nada, tudo que eu faço não dá certo. Talvez você já tiver algum momento assim. Acho que faz que são, acho que vai, igual que vai, é. Acho que não. Nós vamos ver. Nunca choraram, nunca ficaram ruim. Não foi no Natal. Aí daqui a pouco, cara, ele traz a mente dele: contudo, tu me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Ele começa a lembrar quem ele é diante de Deus. Que aí você vai trazer na sua mente de volta. Não fique distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. E aí ele volta, eu quero aqui, ó, lá pro versículo 18. 18. Dividiram, lançaram. Tu, porém, Senhor, não fique distante, ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida dos ataques dos cães, salva-me da boca dos leões e do chifre e tal. Proclamei o teu nome a meus irmãos, da assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem ao Senhor, glorifiquem. Ele começa o Salmo 22 falando de todos os seus sentimentos para baixo. E ele começa a ir para o final dos Salmos, chamando a todos ao seu redor a proclamarem o nome do Senhor Jesus. Louvem-no vocês que temem ao Senhor, glorifiquem todos os descendentes de Jacó, pois não menosprezou nem repudiou. De ti vem o tema do meu louvor da grande assembleia. Nossa, e vai. Cara, então, isso é algo que nós devemos aprender. Que nos momentos de angústias só há um lugar para correr, que é Cristo Jesus. É o lugar mais difícil de ir, porque a gente quer ir para todo lugar, menos para Ele. Mas é o único lugar que nós podemos chorar, lembrar daquilo que Deus fez e sair feliz em meio a uma crise. Acho que definiu uma vida de cristão aí em salmo, mano. É porque você acha que a partir do momento que você aceita Jesus, sua vida vai ser só maravilhas, Mentira do diabo. entendeu? Você acha que você vai aceitar Jesus, você vai acordar no outro dia, você vai estar magro, não vai ter que tomar manjaro, sua conta vai estar boa, sua casa vai estar ali, suas crianças vai estar obedientes, seu marido vai fazer comida, limpar a casa, sua mulher vai estar... Sim, acontece. Mas é um processo da busca que você tem que vai gerar esses bons frutos na tua vida. Talvez esse processo nem se realize neste mundo, só na eternidade, meu irmão. Mas assim, isso é muito... Eu acho que trazendo para o contexto nosso, que a gente está aqui nos Estados Unidos, todo mundo já passou por isso. E eu até brinquei no Natal mesmo, não sei o que eu estava comentando com a minha esposa, eu falei assim, nossa, cara, parece que nada do que a gente faz dá certo. Ainda falei para ela assim, ainda brinquei com ela, né, até amanhã, ela falei, pô Deus, falei, o que eu tô fazendo de errado? O que eu tô fazendo de errado para que as coisas não deem certo? Ela falou, nossa, tem certeza que você tá falando isso para Deus? Eu falei, tô. Ela falou, para um pouco para pensar no que Deus fez por nós esse ano. Cara, quando eu parei para pensar, eu falei, nossa, eu falei, cara, Deus, fala o seguinte,
pega essa parte da minha vida, joga no editor de vídeo, deleta essa parte e junta com o outro dia. Dá um estalo, assim, e esquece essa parte, porque a gente esquece. A gente, Deus abençoou a gente tão grande no passado, mas é que a gente foca em certas coisas. Quando a gente não, porque eu quero isso, e se Deus não me der isso, Deus não é um Deus bom. Quando Deus faz o que eu não me dá o que eu quero no tempo que eu quero e na hora que eu quero, então Deus, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Tá, mas olha por cima do que você tá querendo, que você tá pedindo pra Deus, olha a quantidade de coisa que Deus já te deu e você tá reclamando por uma coisa tão pequenininha. E aquela coisa pequenininha tá sendo tão pesado na tua vida que você tá esquecendo tudo que Deus já fez e tudo que Deus é, porque Deus ele não tem obrigação nenhuma de fazer nada por você, porque ele já fez, e o que ele fez perto do que você quer não é nada. Você tá Fez já é suficiente. e você tá tão focado em pedir algo pra ele, para que ele faça as coisas no seu tempo, porque você é o reizinho da sua vida, você é o princeso, o príncipe, a princesa da sua vida, a Barbie, o Barbo, que você não pode, né, ter humildade de primeiro perguntar se é o que ele quer pra você, se ele quiser no tempo dele e não no seu, porque você não é Deus, você não é nada, e você tem que continuar vivendo as outras coisas. E quando eu tomei conta disso, nossa, eu tomei uma porrada e Deus não falou nada, o Espírito Santo não falou nada. Assim, ele só me lembrou, ele falou, eu só fiz isso. E a hora que eu abri aquele isso, eu falei, meu Deus, falei, não, me desculpa. Falei, me desculpa. E é isso. E, e você vê que ele começa reclamando, só que no final ele fala, cara, só glorifica, porque eu acho que ele tem um vislumbre do que Deus é, do que Deus já fez, do que Deus representa, do que Deus fez no passado, pelos antepassados. Ele fala, cara, nem sei porque eu tô aqui te pedindo alguma coisa, nem sei porque eu tô aqui reclamando, falando nada, porque eu tinha só que ficar quieto e dar graças por estar respirando, sabe? Cara, eu aprendi algo muito legal, que eu aprendi antes de, não era nem casado ainda, tudo, mas foi justamente passando por uma situação como essa, e o conselho que eu recebi nessa ligação que eu fiz foi: faça uma oração de gratidão ao Senhor por tudo que ele fez. Conselho, Edson José de Sá. Ah, Eu falei assim, eu acho que o senhor não viu o que eu acabei de jogar tudo aqui, de como é que tá a situação, de não sei o que, tal, tal, tal. Faça uma oração de agradecimento, depois você me liga de volta. E beleza. Coloquei um hino lá no quarto, tô pensando, cara, eu vou orar agora, velho, agradecimento. E tipo assim, aquela resistência dentro. Agradecer pelo que não tá acontecendo. Agradecer pelo quê? Que não sei o quê. rebeldia, rebeldia. Aí eu comecei a pensar em coisas simples, superficiais. Falei, cara, beleza. Vou começar a agradecer porque eu tô num apartamento aqui, eu tenho lugar pra morar. E comecei, senhor, obrigado aí por esse apartamento, ter uma cama pra deitar, obrigado por ter uma meia pra colocar no pé, obrigado que amanhã eu posso levantar, posso ir pro trabalho. Comecei a agradecer por coisa que eu tava vendo ali. Obrigado porque eu posso ter uma cozinha aqui que eu posso fazer alguma coisa pra comer. E aí a mente vai abrindo, vai abrindo. Aí você vai parando com as coisas aqui, porque aí seus olhos já não enxergam, o que mais, né? Eu vou fazer. Aí você começa a ter que usar a memória. Aí você começa, Senhor, obrigado pelo livramento e tal. Senhor, obrigado porque naquele tempo não era pra mim estar mais vivo e o Senhor me livrou e o Senhor me resgatou e tal. E daqui a pouco, obrigado por isso, obrigado pela família, obrigado por tal, tal. Daqui a pouco você já tá chorando, cara. E eu pensando, cara, o tanto de coisa que eu tô agradecendo a Deus e focado naquilo que não aconteceu. E daqui a pouco comecei a chorar, Deus começou a ministrar no meu coração justamente sobre o cuidado dele conosco. E tamanha ingratidão que nós temos em relação ao cuidado dele. O cuidado dele é constante. Então, esses dias para trás, eu estava falando com uma pessoa que estava numa situação de crise. Eu falei, cara, você parou para prestar atenção que se você tivesse que agradecer agora a Deus por algo simples que você tem, você poderia agradecer que você vai sair daqui e você pode voltar para sua casa com a sua esposa, com seus filhos e sentar numa mesa e ter uma janta com eles? Mano, o cara começou a chorar. Aí eu falei, isso é o seu maior tesouro, cara. Se você olhar para isso, você tem o que agradecer a Deus todos os dias. O resto é resto. Esta é consequência. É resto.
Se você agradecer a Deus por isso, pelo cuidado que Deus já tem sobre a vida de vocês, com a esposa, você poder estar em casa ali, cara, que tudo pode acabar, o pessoal, os amigos, pode todo mundo ir embora. O Gabriel nem sempre vai estar perto, o Gergo nem sempre vai estar perto, eu nem sempre vai estar perto. Mas quem que vai estar perto de você? Certeza. Quem que vai estar perto de você? Gente, Certeza, meu irmão. a minha esposa, maravilhosa, entendeu? Mas é isso. A gente. Esse é o remédio para qualquer crise. Corta aqui. Escuta o recado aí. Você tá no WhatsApp. Sai do WhatsApp aí. Sai do WhatsApp. Sai. Remédio para qualquer crise. Oração de agradecimento a Deus por tudo aquilo que Ele já fez e Ele tem feito. E a certeza que Ele continuará fazendo, porque Ele é Deus. Amém. Isso. Porque. Desculpa, meu irmão. Não, eu ia falar que isso é profundo, cara. Isso é uma coisa que... Porque às vezes o que você tem hoje é o sonho de vida de muitas pessoas que não têm. E você reclama do que você tem hoje, só que o fato de você ter o que você tem, que para você não é bom, que para você precisa mais, você quer mudar porque não está suficiente, é a melhor realização de vida de muitas outras pessoas. Né? E a gente não... Por isso que eu até falei com o Gabriel esse dia, e eu falei, cara, por isso que a nossa conversão ela tem que ser diária. Diária. A gente tem que se converter todos os dias. E todos os dias conseguir alcançar, chegar nesse ponto de agradecer, de ser grato pelo que você tem. Eu não, sem te cortar de Não, tanto, mas eu não digo assim, ó, a nossa conversão tem que ser todo dia. Por quê? Porque uma vez que nós nos convertemos, certo? certo. Então houve uma Mudança de chave. O que precisa ser todo dia é a conscientização Conscientização. de quem Deus é diariamente pra nós. Porque aí, mano, é aquilo ali. Como não amar um Deus desse, mano? Como a gente não se alegrar com um Deus desse? Tipo assim, na minha mente não faz sentido. E nem deveria fazer porque ele não consegue, ele não é do tamanho da minha mente, tá ligado? E aí não dá. Mas às vezes eu fico pensando, eu tô dirigindo, eu tô alguma coisa assim, eu falo, cara, não faz sentido. Não faz sentido. A matemática não fecha. De como não se alegrar, de como não amar um Deus desse, cara, que nos ama sem nós merecermos, né? Cara, nós somos ruins o suficiente de qualquer coisa que o Gabriel fazer, eu ficar sem falar com ele. Birrinha. Agora, nós fazemos essa qualquer coisa todos os dias Deus. com Deus, cara. E ele não vira as costas. Você tá Ele ligado? não vira as costas. E Se a gente for pensar nisso, a gente fica com raiva da gente. sim, e ele tem na sua sabedoria o entendimento de falar, cara, tudo bem, tipo, ele não é perfeito, eu vou lá, eu vou ensinar, e se ele falar, eu vou escutar, se ele pedir perdão, eu vou dar. Não, Perdão que Deus exerceu sobre nós, ele não faz sentido para nós. Não da nossa vida aqui, ó. Por isso que a justiça de Deus não é a mesma da nossa. Porque a nossa justiça mata aquele que faz algo errado, certo? certo. Porque ele merece morrer. A nossa justiça. Não, ele errou. Ele tem que pagar por isso. A justiça de Deus faz com que aquele que errou possa ser perdoado, cara. E sente-se à mesa com ele. Vai entender isso. Vai entender isso, Clego. Não dá pra entender. Paulo fala na carta aos Romanos que o perdão que Cristo nos dá, ele chama de indescritível graça. Não tem como você descrever o que Cristo fez por nós. E a gente É mais saboroso do que uma tigela de brigadeiro. É. E você aí com raivinha do ele não perdoa. Não vou perdoar porque o irmão lá falou mal do ministério, porque porque o irmão encostou no meu carro lá. chutou meu tornozelo no futebol de igreja. Nossa, o irmão gordinho, agora eu posso falar que tu colocou ele fala. O irmão gordinho sentou do meu lado na igreja e o braço dele gordinho ficou encostando no meu. Aí não quer você estar perto dele. Rapaz, você tome teto, rapaz. Ai, porque a irmã tava com perfume forte, presentei ela com outro perfume.
Abençoe ela com a colônia de cheiro, com a coisa mais gostosa. Falou, irmão, vim trazer pra você. Tem que ter cuidado pra fazer isso aí, né? Vai ter que ter cuidado. É. Sim, né? Não, mas é a irmã. A irmã abençoa outra irmã. Que homem não tá nem aí. Mas a irmã, nossa, a irmã tava com cheiro forte antes. Você vai, hoje vai lá, compra o perfume pra ela, dá de presente pra ela. Ó, irmã, lembrei de você. Então, se você recebeu o presente da sua irmã, agradeça, entendeu? Agradeça. Bom, Eu só tenho mais uma pergunta. ótimo. A pergunta que eu tenho, ela é voltada para o teu ministério, para as tuas ovelhas e para as ovelhas aqui que vão estar assistindo o podcast. Eu sei que Deus tem falado com você, eu sei que Deus tem algo claro sobre o seu ministério e eu quero saber o que Deus tem falado para a igreja, o que você tem para o ano de 2026, o que Deus tem falado para você para esse ano e como você pretende trazer a igreja para dentro desses propósitos. Cara, muito interessante você falar isso, porque é um leque muito grande de tanta coisa, né? Eu preguei, eu acredito que foi no final do ano passado, sobre realinhamento. E realinhamento é algo muito importante para cada um de nós. Porque nós só fazemos realinhamento quando nós temos que, às vezes, quando o carro tá desalinhado, ele começa a ir para a esquerda, você tem que ficar puxando aqui, ó, né? E aí você vai falar o seguinte, poxa, eu preciso alinhar o carro. Quando você alinha, ele anda em linha reta. O que eu quero dizer com isso é que, como cristãos, a gente vai vivendo a igreja, e eu até trazendo para o nosso local. Por que Deus me levou a pregar essa mensagem de realinhamento? Nós vamos vivendo igreja o dia a dia, hábitos e rotinas, e acaba que nós corremos um risco de sair do lugar de sensibilidade, direção, para um lugar de produção. Nós entramos num ritmo de produção. Isso é normal para qualquer um, no trabalho, na vida e no casamento. E nesse ritmo de produção, você se preocupa com aquilo que você tem que fazer, produzir, que aos seus olhos vai dar certo e vai ser bem sucedido. Só que aí você corre o risco de começar a pastorear para si mesmo. E não pastorear por uma direção de Cristo. Tá ligado? Então o realinhamento que Deus trouxe ao meu coração é justamente a igreja entender quem a igreja é em Cristo Jesus. Quem nós somos? A noiva de Cristo. Então, qual é a nossa missão? Entendeu? Por isso que eu venho tentado assim trazer algumas mensagens mais de cristianismo prático, igual eu falei sobre a ceia. Eu não sei se estava lá nisso, estava servindo, né? Mas estava lá, não lembro. Mas beleza, para não responder, para não, né, falar, eles não foram para a igreja, disse, não, você vai ter que chamar, ó, porta aqui, você fica falando. Cuidar da sua vida, vai. Vai caçar o que fazer. Eu preguei sobre a ceia e trazer um ensinamento sobre a ceia. Porque senão, cara, acontece que corre o risco da galera aí toma a ceia por um hábito. Sim. Porque é normal. Porque todo mundo foge lá fazer. Todo segundo domingo eu vou lá e... Cara, mas qual é o significado disso pra você? Você está diante de algo que tem um significado forte. Sim. E nós não podemos nos perder nesse caminho. De saber que nós somos o corpo de Cristo, cara, na terra. Sim. E nós precisamos produzir para o reino de Deus. Sim. E o produzir para o reino de Deus não é só de domingo a domingo estando presente lá, não. O produzir para o reino de Deus, ele vai vir a partir de uma vida cristã fora de domingo. Constante. Tá ligado? Então, para onde eu quero trazer a igreja hoje? A entender quem ela é em Cristo Jesus. Nós somos uma igreja, igual eu falei, num processo de implantação. Nós somos uma igreja consideravelmente com membros novos convertidos. Entendeu? Então, às vezes, nós queremos almejar algo aqui em cima, quando na verdade o pessoal tá struggling de se manter aqui, ó. Tá ligado? O pessoal tá aqui, ó, caminhando, tipo assim, pra onde que eu vou, o que que eu faço, e a gente tá querendo isso aqui, ó. Então a gente precisa entender aonde nós estamos hoje é isso aqui, então a gente precisa fortalecer isso daqui.
Tem que solidificar. Solidificar. Porque quem vai fazer, na verdade, é Cristo. Sim, Você tá ligado? sim. Eu não tenho que forçar. Ele que faz, é ele que acrescenta. E isso vai fazer, cara. É entender o que ele quer. O propósito Então, dele. exatamente. Então, esse realinhamento é o que Deus tem ministrado no meu coração, de nós estarmos alinhados com a vontade dele, alinhados com aquilo que ele quer fazer, ótimo, alinhados para onde ele quer nos levar, ótimo, alinhados em relação a quem nós somos nele. Ele nos criou para ser o quê? Qual é o nosso propósito como igreja em Charlotte? Qual é o nosso propósito como cristãos espalhados por toda a Charlotte nos outros dias da semana? Sim. Entendeu? Porque eu falar de Jesus somente ali na igreja, É fácil. ali, mano, todo mundo é santo. Ali ninguém tem ego, não, cara. Na hora do louvor, tá todo mundo com o olho fechado, levantando mão. Principalmente quando a mídia passa com a câmera. Ali todo mundo tá de boa. Sim. Mas isso é trabalho. E no dia a dia? E no trânsito, quando você tá numa fechada? Exato. E em casa, cuidando da esposa, Isso. Dos filhos. dos filhos. Né? O que você tá dando de exemplo dentro do seu trabalho? Fala e tudo mais, mas o filho tá lá, ó, sentado, olhando pro pai e fala, que estranho, né? Quando o pai ora, ele acha até, nossa, meu pai na igreja orando. É o único lugar que eu vejo ele fazendo isso. Você tá ligado? Então, Deus nos chamou para ser discípulos, mas ele também nos chamou para que a gente venha discipular. Ide e pregue o evangelho, mas também ide e faça discípulos. E fazer discípulos é ensino. Sim. Fazer discípulos não é auê. Fazer discípulos é ensino. É eu ensinar, cara. Esse é o caminho. É assim, 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 assim. O demais, Deus vai acrescentar. É você plantar a semente. Você arar a terra e jogar a semente. E deixar que Deus vai fazer germinar, ele vai fazer crescer. Você dá o passo possível, você faz aquilo que você pode. Eu não me preocupo com aquilo que Deus vai fazer, porque eu sei que ele faz. Eu me preocupo com aquilo que eu A minha parte. o risco de não fazer. É a minha parte. Isso. É isso. Bom, e antes da gente terminar, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você que tá aí vendo a imagem. Você vê que o pastor está com uma linda camiseta do Made in Heaven. Queria que o senhor falasse um pouquinho da gente finalizar aqui. O que é esse Made in Heaven que eu sempre vejo o senhor aí, as pessoas estão vendo, talvez se interessem, né? Já vi algum lugar. O que você pode falar sobre este Made in Heaven? Cara, legal que você falou. Made in Heaven, criado, né, no céu, feito no céu. Ela veio, esse nome, ele é bem, ele tem um propósito, que é justamente trazer a consciência da pessoa de que ela não é um acidente. Mas se vocês estão aqui, é porque vocês foram made in heaven. Uau. Tá ligado? Se vocês foram made in heaven e vocês estão aqui, então vocês têm um propósito. Show. Então surgiu muito relacionado à minha vida. Eu e minha irmã, nós fomos adotados e com os meus 16 anos eu entrei numa crise existencial de rejeição mesmo. E, cara, meus pais, nada a falar deles. Sempre me deram muito amor, sempre fizeram o possível para que a gente, né, e tal e tudo mais, mas foi algo que eles nunca esconderam também, essa questão do adotado. Quando eu fiz 18 anos, ele me perguntou, olha, se você quer que a gente vá atrás com mãe biológica e tudo mais, seus pais, pra gente. Eu falei, pai, nem se preocupe com isso, não, tal, tá tranquilo. Só que nesse período, 16 anos até os 21 ali, eu tive uma crise ideológica não, a crise existencial, misericórdia. Tive uma crise existencial, tá pra cortar, né? Eu tive uma crise existencial, ocupa, muito forte. E eu tinha muito aquela coisa, a pergunta, cara, por que eu fui criado? Por que eu existo? Entrei, cara. Entrei naquela questão de rejeição. A minha mãe me rejeitou. Eu vejo tantas mães solteiras, por que a minha escolheu me dar para adoção? Entrei nessa pegada muito forte. Com 21 anos, eu tentei tirar minha própria vida. E eu tive um encontro com Cristo muito forte ali, cara. Quando não deu certo, ele falou, olha, você não vai. Tipo assim, eu tenho um propósito com você. Então, depois daí, eu comecei a ter aquela caminhada, mas com aquele pensamento de, cara, qual é o meu propósito? Por que eu tô vivo? Por que ele me fez? E tal. E sempre foi essa
essas perguntas, essas dúvidas dentro de mim. Até eu chegar a um ponto aonde eu li Salmo 139, que é o salmo que eu gosto de ler até mesmo na apresentação de crianças, onde ele fala que seus olhos já tinham me visto antes mesmo de eu ter nascido e tudo mais, tal, minha formação. Isso aí é para aquelas pessoas que acham que elas são um erro, né? Exatamente. Antes de você ir para Salmo 139, ele fala justamente sobre Made in Heaven. Porque se Deus, ele já me viu, ele já me formou antes de eu ter entrado no ventre da minha mãe, então é porque ele já tinha me moldado no céu. Show. Ele já pensava sobre mim. Show. Made in Heaven. Então, quando eu entendi que antes dessa forma física estar presente aqui hoje, fui feito no céu, então eu fui feito por um propósito. Então, quando eu comecei a fazer as camisas e tudo mais, a brand, né, a marca Made in Heaven, justamente com esse propósito de trazer as pessoas, de que elas tenham um propósito, porque elas foram em primeiro lugar, feitas no céu. Legal, que legal. Agora, esse propósito, resumindo para não ficar longo, seguindo cabeça, esse propósito, ele é concluído em Cristo Jesus. Porque todas as minhas dúvidas, elas vêm de um lugar de abertura a pensamentos do inimigo. Aonde o inimigo, ele vai direto na sua identidade. Cara, você não serve para nada. Para nada que você fizer vai dar bom. Ele quer bater na sua identidade. Mateus 4, se eu não me engano, que é quando Jesus vai pro deserto e o inimigo, ele dá de cara tipo assim, ele vai de cara ali na identidade de Jesus Cristo. Se és tu mesmo, filho de Deus. Poxa, esse se és tu, ele tá, né? Poxa, você é, que você tá falando que é. Nossa. E, né? Jesus, ele É foi... que Jesus é muita paz. É. Mas, então, cara, ele veio direto na identidade. Antes de Cristo, você sempre vai ter dúvida de quem você é. Uau. Você sempre vai ter certeza de quem você é quando você está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. A partir desse momento, você tem o DNA de Cristo. Então, quando você está em Cristo, você tem certeza que você foi criado no céu. Em Cristo Jesus. In Christ, I'm sure I was made in heaven. Ó, tá vendo aí, ó? Você que quer uma marca com identidade, Não, uma que de marca com peso. propósito, com Peso, porque isso tem um peso absurdo, cara. Tipo, não é uma marca de roupa, é um. Não sei nem o que falar, cara. É um peso. O cara fica achando aí que ele é um Cinquecento da Fiat. Tu é uma Ferrari, cavalos, Pai do céu. puro sangue, rapaz. Isso é feito no céu, meu rua. Na realidade, pra mim, o nome Made in Heaven, ele não é a marca, porque ele veio antes da marca, né? Sim. Ele é... Que é uma filosofia, é um propósito, a idealização a solidificação do propósito de Deus, do que Deus fez. Nossa, E é algo que eu faço até hoje, cara. Às vezes, quando o inimigo, que ele continua, né, jogando. Ele joga aquela chest ali na frente. Espelho. Vai pra frente do espelho. O que eu faço? Olho pra frente do espelho, olho pra mim e falo, Mateus, you're made in heaven. Você foi feito no céu, cara. Eu nunca fiz isso, não vou fazer isso amanhã. Que você tem um propósito. Não dê para o diabo o propósito eterno por causa de coisas de pratos passageiros. Propósito eterno. I was created in heaven. Eu tenho um propósito eterno. Inicia-se na terra, mas ele dá continuidade eternamente com Cristo no céu. Então isso aí faz com que eu me lembre quem eu sou em Cristo Jesus. Bom, você não entendeu o que acabou de falar? Volta. Volta e Repetir aí. bota pra repetir aí umas 5, 6 vezes até isso entrar na sua cabeça, porque assim, pra gente que tá aqui, não é fácil de entender isso. Não é tão forte, é tão grandioso, é tão maravilhoso o propósito de Deus na nossa vida. Se você parar pra pensar que você foi feito no céu e tudo que isso tem de propósito, de peso, que não dá pra entender. Isso é um brand, uma marca, que o valor dela não tá em moedas. Não, é.
E aí, então, você lançou essa marca, você tá lançando essa marca, você tá desenvolvendo, e isso você já tem uma data de lançamento, você já tem um perfil, alguma coisa que se a galera curtir, ela pode ir lá. Divulga seu Instagram também, caso você não tenha, pra galera. Desenvolvendo ela ainda, né? Eu já tenho o drop das camisas, né? Legal. Do estilo de camisa, camisas oversize, tudo. Se a pessoa quiser uma mais justa dela, ela pede só um tamanho a menos, mas o site está praticamente pronto, então eu só estou esperando o ok do meu manufacturer, do meu fabricante, para eu poder abrir o site e já tá tudo tranquilo. Show. O Instagram do Made in Heaven é o nome, Made in Heaven Saints. Afinal, Saints. O editor vai. Editor, por favor, você é editor maravilhoso. Coloca, Sobe aquela caixinha, aquela hash. O negocinho de Instagram com a arroba do Made in Heaven. E O fala. site também é madeinheavensaints.com. Pronto. E fala o seu Instagram também para as pessoas que querem conhecer mais o senhor, que querem acompanhar o que o senhor tem fazendo, o seu trabalho, o ministério, a obra. Meu Instagram é Mateus, __, como é que chama essas duas? Risquinho, baixo. Mateus, risquinho, Underline. HLS. Mateus, HLS. Vai subir uma caixinha aí. Toda estilosa. Esse editor é muito bom, entendeu? E aí vocês vão acompanhar aí. E que o editor é brabo pra caramba. Bom, mas. E não esquece também, como a gente tá fazendo um vídeo, provavelmente você tá vendo a gente aí no YouTube. Vai lá no Instagram, meu irmão. Dá um follow na gente lá. Nós tá na rede social. Nós tá no Instagram. Nós tá postando foto. Eu tirei foto pra postar no Instagram. Eu não gosto de tirar foto, eu não gosto de fazer vídeo, eu não gosto. Mas a gente vê que fez uma sessão de foto a postar no Instagram. Então você acompanha a gente lá no Instagram. Sempre vai ser entre rios e versículos, todas as nossas redes sociais, tá? Então, Instagram, no Spotify, no YouTube que você tá assistindo agora. Segue o Pastor Mateus. Gostou da marca? Segue ele lá. Acompanha a marca, manda uma mensagem lá, Ser pão duro. entendeu? Deixa compra lá o negócio, porque tem um propósito, você não tá gastando dinheiro pra você se vestir bem, não. Você tá levando uma palavra. Às vezes o fato da pessoa ler esse Made in Heaven, isso pode ter um impacto na vida dela. Eu não tô falando pra deixar o pastor rico, não. Eu tô falando sobre o propósito de levar a palavra. Assiste o que ele falou aí. Quando alguém te perguntar por que Made in Heaven, já evangeliza, meu filho. Interessante, porque já me perguntaram quando eu saio, a pessoa olha assim, e eu fiz ela grande com um propósito, porque quando é muito pequena, a pessoa ela lê muito rápido e passa. O grande, às vezes, a pessoa precisa prestar mais atenção para ler. E na onde eu vou, aconteceu exatamente isso. O velhinho, o cara olhou assim, ó, demorou para ele, falou, agora eu entendi. Aí ele falou comigo, eu olhei para ele, ele falou, Made in Heaven. Ele falou, agora eu consegui ler. Aí eu falei, esse é o propósito, é o senhor conseguir ler. Aí ele falou assim, é um nome bem sugestivo. Eu falei, sim, porque o Senhor foi feito no céu. Aí ele, como assim? Pronto, Jesus te ama. Aí evangelizo e tal. Então, quando a pessoa pergunta, é uma forma de eu já entender. Jesus loves you. Jesus loves you. You were made in heaven. Bom, é isso. Bom, pastor, obrigado pra gente é uma honra ter o senhor aqui como primeiro convidado. Desculpa alguma coisa, tem pizza ali agora pra gente comer. Entendeu? Mas obrigado pelo carinho, obrigado pelo tempo do senhor. Hoje é um dia atípico, já é tarde que a gente tá gravando. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esses momentos da sua vida com a gente. Obrigado por trazer uma palavra que edificou as nossas vidas também, porque acho que, como o senhor sempre fala, antes de chegar em vocês, chega na gente. Eu acho que isso edificou muito a nossa vida também, agora vai edificar a vida daqueles que vão escutar. Obrigado e nem sei muito o que dizer. Não vai ser a única vez, o senhor vai voltar aqui várias outras vezes. Até, esse é um prazer. Entendeu? Vamos próxima vez Trazer a pastora Hebe. trazer a pastora Hebe também, entendeu? Pra ela tá animada, pra participar do Paz de Deus. Tá animada. E, cara, só te agradecer. Obrigado, desculpa alguma coisa. Isso. Quer falar alguma coisa? Nada mesmo, só agradecer ao pastor Mateus, o tempo dele, a amizade. Ele sabe que eu tenho uma gratidão enorme por ele, pela confiança que ele tem em mim, na minha paciência de ensinar snowboard, professor e tanto, já tô de pé, consigo andar 5... Isso, esse bicho tomou o bicho tomou uma queda aqui, quase ficou cadeirudo. Bom, pastor, o senhor quer falar alguma coisa? Quero agradecer. Tira esse momento pro senhor, fica à vontade, fala o que o senhor quiser, o espaço é Quero agradecer vocês pelo convite, por estar aqui. Acredito muito nisso daqui. É um canal
para que pessoas sejam edificadas. Às vezes a pessoa está ouvindo aí, ela está assistindo no YouTube em casa, às vezes ela está ouvindo no carro, dirigindo para o trabalho, dando risada, chorando, relembrando de tantas coisas, tendo a oportunidade de talvez Deus estar falando com você através disso daqui. Então, eu oro para que Deus continue abençoando, para que Deus continue abrindo porta, dando conexões, para que Deus faça com que vocês vivam coisas que nem vocês imaginam viver, né? Então, acredito que às vezes a gente dá um passo ali porque, poxa, a gente gosta tudo, mas às vezes antes de ser um plano que surgiu no coração de vocês, já foi algo que surgiu no coração de Deus. Que assim seja. E está sendo só realizado por pessoas que se colocaram disponíveis ali para fazer acontecer. Então, aqueles que não têm medo, eles vivem mais coisas. Às vezes com mais adrenalina, Sim. às vezes em momento até mais perigo, mas eles vivem mais. Com menos cabelo. Com mais experiência, mas eu oro para que Deus continue abençoando a vida de vocês, a família de vocês. E tudo que vocês façam, né? No final, assim, no sentido de resultado final, seja para honra e glória do nome do Senhor. Todas as pessoas que venham aqui, elas possam compartilhar aquilo que Deus tem realizado e, cara, é um trabalho sensacional que vocês estão fazendo, então parabéns. Meu Deus, vocês já começaram no nível alto. Misericórdia, é provisão do Senhor. Eu acho que, só para entender, quando a gente começou em casa com o computador, ele de pijama, e a gente falando ali no primeiro episódio, a gente se apresentando quem é a gente ali no primeiro episódio, isso aqui já estava arquitetado sem a gente saber. Sim, Isso aqui já estava pronto, esperando, antes mesmo de eu e o Gregory ter consciência que isso aqui ia estar aqui disponível para a gente poder usufruir. É o que você faz, é como a vida flui quando você coloca Deus na frente. Que você tem Deus como propósito, né? Eu acho que é isso. Né? Como que é que você fala? Tudo para Deus? É tudo para Deus e nada pro bar. Certo? Você busca primeiro o reino, né? Isso daqui é acrescentado. É isso aí. Bom, vamos ficando por aqui. Mais uma vez agradecendo ao pastor Matheus, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui. Agora vamos ali comer uma pizza, tem salgadinho. Você acha que nada alimenta? Aqui tem bastante comida, filho. Você tá pensando o quê? E é isso daí. Então segue a gente aí, se você gostou, manda para mais pessoas, manda para os amigos, manda para as pessoas que você não gosta. Não gostei do podcast, manda para aquele amigo que você não gosta também. Se você não gostou, você vai atazanar ele também. O importante é você mandar a palavra de Deus e isso. Só vai e deixa Deus usar e que seja feita a vontade dele. Manda inclusive pros haters, que é esses aí que a gente quer. E os haters é os que a gente mais tá esperando. Mas ama vocês. Eu vou orar pra vocês. Se você não gosta de nós, é que nós gosta de vocês mais ainda. Sei se isso seja pra descer fogo do céu. Mas é isso. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui, por escutar a gente até o final. Se inscreva aí, ativa o sininho para vocês receberem os próximos episódios, tudo que a gente vai trazer. Vão vir outras pessoas. O pastor vai voltar com a pastora Evelyn, vai ter outros momentos que a gente vai criando coisas aqui, porque esse podcast não é meu e do Gabriel, esse podcast é de Deus para o reino e para a glória dele. Então, o que Deus quiser fazer aqui, a gente vai deixar ele fazer e desse momento vão surgir várias outras coisas. Não esquece de seguir o pastor Matheus, não esquece de acompanhar tudo que ele posta, não esquece de acompanhar o Made in Heaven, porque eu vou usar o Made in Heaven quando chegar aqui, eu vou fazer questão de usar a camiseta do Made in Heaven aqui no podcast. E é isso, pastor, obrigado mais uma vez, Deus abençoe o senhor, tamo junto. Obrigado. Nós.